por depositar essa oportunidade, essa esperança em mim, naquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero dizer para você que você não vai sair daqui como você entrou, querido. Há uma unção de Deus sendo desatada aqui agora. Amém? Abra sua Bíblia no livro da Revelação, Apocalipse capítulo 2. Abre também a porta do seu coração e a janela da sua alma. Você que está com o celular no Wi-Fi ligado, ainda não se ligou no culto, desligue isso aí, querido. Se concentra na palavra agora, porque Deus está falando conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas há umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia! Estava orando a semana inteira, me preparando para hoje, e o Senhor ministrando no meu coração essa palavra. Eu quero nessa tarde ministrar essa palavra: Pérgamo, lugar de espada, arrependimento e maná. Eu quero que você repita comigo para você não esquecer: Pérgamo, lugar de espada, arrependimento e maná. Aleluia. O texto de Apocalipse é um texto que de vez em quando deixa a gente abismado, sem entender o que está acontecendo. E para que a gente possa entender um pouquinho do que Jesus está querendo falar para a igreja, a gente tem que entender todo o contexto histórico. Então vou fazer um resumo rápido do contexto histórico para a gente entrar naquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde. Essa igreja é uma igreja pequena, fundada num lugar, numa cidade lá da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Um local onde havia templos erguidos a Zeus, Asclepio, o deus da medicina grega. Tinha templos erguidos a outros deuses, mas esses são os mais importantes da cultura grega. Ou seja, era uma cidade totalmente pagã, uma cidade onde havia uma cultura grega falando que aqueles deuses eram os senhores daquela época. Nessa cidade também foi aonde surgiu o pergaminho. Hoje você tem Bíblia da maneira que ela está, porque foi a primeira cidade aonde se usou o pergaminho. Essa cidade ela foi doada pelo rei Átalo aos romanos, quando ele sentiu que o poder estava passando para os romanos. Isso me chama atenção, porque um soberano que passa uma cidade para um outro povo, nada mais é do que um imperador. Isso me chama atenção, porque na verdade ele trata o seu povo, ele trata aqueles que foram seus súditos como gado. Olha, eu estou morrendo, eu estou indo dessa para uma outra, e a partir de agora vocês são propriedade dos romanos. Aleluia. Talvez você não tenha entendido o que eu quis dizer, eu vou contextualizar. Hoje, quantos ministérios estão aí sendo tratados como gado? Aleluia.
A palavra que eu trago nessa tarde é uma palavra que se chama espada, querido. Uma espada afiada de dois gumes. Mas que também vai trazer arrependimento e vai nos dar maná. Maná que vem do céu. Aleluia! Esse rei passa essa cidade para os romanos. E quando ele passa os romanos, lá é instituído o culto ao imperador Augusto. E lá o imperador vai dizer o seguinte: toda a cidade tem que me adorar. Todos têm que reconhecer que eu sou o Senhor e que eu sou o soberano. E não só isso, que eu sou agora uma divindade. É nesse lugar que nasce uma pequena igreja. Uma igreja que não se vende. Uma igreja que não se rende. Uma igreja que não faz aliança. Uma igreja que se coloca de pé e luta contra tudo e contra todos que vão contra a palavra de Deus. E aí que Jesus entra falando para essa igreja. Interessante. E a coisa mais linda dessa palavra é que ele revela a alguém como João. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos relembrar um pouquinho quem era João? Aquele menino pescador que Jesus encontra lavando as redes com Pedro. E aí ele diz: vem e segue-me. Ele deixa tudo e vai seguir a Jesus. É esse pescador que recebe essa revelação. Mas escute, por trás da história desse pescador há um grande chamado. Ele passa por um tempo, a gente não sabe bem ao certo o que acontece com João, mas a verdade é que os historiadores dizem que ele estabelece uma igreja em Éfeso e deixa um discípulo na igreja de Esmirna, chamada Policarpo. Quando o império percebe que não pode derrotar aquele pescador, quando o império percebe que não pode fazer com que aquele pescador desista dos seus sonhos, desista do seu Senhor, desista da palavra, eles têm uma grande ideia. E eu sei que tem pessoas aqui nessa tarde passando por isso. A ideia deles é a seguinte: olha, se nem uma caldeira de óleo quente consegue matar esse pescador, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse pescador e vamos jogar ele na ilha do esquecimento. Vamos jogar ele num lugar onde ninguém mais vai lembrar dele, onde ninguém mais vai lembrar do ministério dele, aonde ninguém mais vai lembrar que ele cantava, aonde ninguém mais vai lembrar que ele pregava, aonde ninguém mais vai lembrar que ele visitava, aonde ninguém mais vai lembrar que ele fazia parte da equipe do Elade, aonde ninguém mais vai lembrar que ele ajudava nas doações. Você está entendendo isso nessa tarde? É nessa ilha de esquecimento que esse pescador vai ter a maior revelação do seu ministério. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você que ainda não acabou. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer: eles tentaram te matar, eles tentaram exterminar o teu ministério, eles tentaram te colocar na ilha de esquecimento, mas eu vim aqui como profeta de Deus te dizer que o Senhor não te esqueceu, porque agora que vai acontecer a maior coisa do teu chamado, a maior revelação de Deus sobre a tua vida é agora. É esse pescador que tem essa revelação. E aí Jesus se apresenta a ele e diz: olha, eu sou aquele que anda pelo meio da igreja. Essa tarde ele está aqui, querido. Está andando pelo meio da igreja. Ele te discerne, ele sabe o que está se passando aí dentro. Ele sabe quem te traiu, quem te abandonou nessa ilha. Ele sabe como você está se sentindo cada noite quando você senta na beira da sua cama e diz: e agora, Deus, o que eu vou fazer? Ele sabe quando você passa as madrugadas chorando e dizendo: Deus, e agora os meus filhos, Senhor? É a hora que ele vai ter um encontro contigo. Aleluia! A palavra vai dizer que ele vem até João e ele diz: olha, eu sou aquele que tem as 7 chamas de fogo, 7 olhos de chama de fogo. Eu tenho 7 candeeiros e as 7 estrelas. E eu ando no meio dela, e eles estão nas minhas mãos. E quando ele vai dizer para João: João, olha, escreve ao anjo. Se segura aí no seu lugar, querido.
Tem muita gente querendo ser um anjo. Não é assim, pastor? Tem muita gente querendo ser um líder. Tem muita gente querendo ser o cabeça. Tem muita gente querendo estar acima dos outros. Mas cuidado, querido, porque Jesus, ele vai trazer a revelação para a igreja, mas antes de trazer para a igreja, ele vai trazer para o anjo. O primeiro encontro que Jesus vai ter é com o anjo. A primeira repreensão que Jesus vai dar vai ser no... Jesus. A primeira espada que Jesus vai desembanhar e vai enfiar é no... Agora eu estou gostando. A primeira repreensão que Jesus vai dar vai ser no anjo. E aí ele vai dizer assim: olha, João, escreve ao anjo. Os nossos altares estão cheios de anjos caídos. Meu Deus! Aí você fica daí do seu banco, ou fica de lá da sua casa, ou fica de lá do seu ministério dizendo: até quando, Jesus, a minha igreja vai andar desse jeito? Ei, querido, o encontro dele vai ser com o... Eu não ouvi, o encontro dele vai ser com o... anjo. Porque salvação é individual, querido. O chamado é único, é individual. O tratamento é pessoal. Jesus está dizendo para João: olha, João, deixa o anjo fazer o que ele quiser, mas escreve para ele, porque uma hora a minha espada vai descer nele. Aleluia! Ah, querido, eu acho lindo porque, para quem não sabe, eu sou manauara. Manaus fica lá no norte do Brasil. E há uns 17 anos atrás, uns 16 mais ou menos, estava num culto de consagração e Deus levanta uma mulher de Deus para falar: olha, eu vou te tirar desse lugar. Eu vou te levar para uma terra distante. E tu há de pregar a minha palavra nos 4 cantos dessa terra e tu verás a minha glória. Mas uma coisa eu te digo: não te esquece da onde eu te tirei. Sabe o que está acontecendo, pastor Gilberto? Tem muito anjo esquecendo da onde Deus tirou ele. Tem gente que está aqui nessa tarde. Deus vai te abençoar. Deus vai entrar na sua casa. Deus vai entrar no seu ministério. Deus vai entrar na sua empresa. Deus vai fazer um milagre. Mas não te esquece do que Deus fez. Porque uma hora a espada vem. Aí Jesus vai dizer assim: olha, escreve para essa cidade, Pérgamo. Pérgamo é uma variação de Purgos, que significa pequena cidadela. Ei, querido, cidadela fortificada. Sabe o que Jesus está dizendo assim, ó? Você pode ser pequeno, mas você é fortificado pelo meu Espírito. Você está entendendo isso nessa tarde? O Senhor está dizendo para mim e para você: você pode ser Purgos, mas eu te farei Pérgamo. Aí ele continua, ele vai dizer assim: olha, aquele que tem espada aguda de 2 gumes ou de 2 fios, qualquer tradução que você pegar. Isso me lembra um pouquinho de Hebreus 4:12, que a espada, a palavra de Deus é como uma espada de 2. Ela é apta a discernir, separar juntas e medulas, e ela discerne o que? Os pensamentos. E o que mais? Tem crente beriano aqui nessa tarde? Tem crente beriano aqui nessa tarde? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para João? Olha, João, a minha palavra, ela vai te discernir. Ela sabe quando você canta, se você canta para me adorar. Aleluia! Ela sabe se quando você prega é para ganhar almas, ou é para querer ser mais um pregador estrela dessa geração. Meu Deus! Aleluia! Ela sabe quando você vai lá entregar sua ofertinha e você faz de tudo para aparecer a nota da oncinha. A palavra de Deus me discerne, ela te discerne.
Ela sabe se você está fazendo para adorar ou não. Ela sabe se você está fazendo para aparecer ou não. Ela sabe se você veio aqui nessa tarde buscar cura ou ver se alguém é curado ou não. Ela sabe, a palavra de Deus nessa tarde me discerne e te discerne. Ela sabe, pastor, que tem gente que veio aqui só para criticar. Como ela sabe que tem gente que veio aqui realmente dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Porque a palavra do Senhor, ela nos discerne, querido. E não tem para onde você fugir. Davi dizia assim: se eu subir no mais alto dos montes e descer no mais profundo dos mares, ali tu estarás. É isso que Jesus está dizendo para João. Olha, João, diga para o anjo que a espada que sai da minha boca é afiada como 2 gumes. Sabe uma outra coisa que ele está querendo dizer para mim e para você? A gente discerne só para fora, a gente não quer discernir para dentro. E quando a gente discerne para fora, a gente normalmente acha que todo mundo está errado, que todo mundo está pecando, mas a gente não discerne dentro. A nossa igreja do século 21 não quer discernir por dentro, ela quer discernir só os de fora. Mas sabe uma coisa que eu acho linda no texto de Apocalipse? Aqui Jesus, ele não tem nada a dizer ao templo de Zeus que está lá em Pérgamo. Ele não tem nada a dizer ao imperador Augusto que está lá se autoproclamando o imperador, o rei, a divindade. Ele não tem nada a dizer para ele. Ele não tem nada a dizer para Asclepio lá, o deus da medicina grega. Ele não tem nada a dizer para aquela terra aonde a igreja está inserida. Sabe o que eu acho lindo? É que ele tem tudo a dizer para a igreja que está inserida dentro desse contexto. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa tarde? Vou contextualizar. Eu não me importo se o carnaval passou, está chegando, se vem a festa junina, ou julina, ou agostina. Eu não me importo se você está vivendo num lugar em Campo Grande, onde tem bocas de fumo, onde tem isso, onde tem aquilo. Não, o que eu me importo é quem você é no meio disso tudo. Me ajuda a melhorar. Aí, irmão, fica assim: eu vou comprar uma passagem, eu vou morar lá, não sei aonde, irmão. Lá, não sei aonde, também vai ter problema, também vai ter principado, também vai ter potestade, também vai ter dominador. O que Jesus está falando comigo e com você nessa tarde, ele está dizendo assim, ó: independente do lugar da onde você esteja, eu sei quem é você. Porque a igreja, ela quer julgar os de fora, mas o julgamento tem que começar por dentro. O julgamento tem que começar por dentro, e esse por dentro significa eu e você, a minha e a sua casa, a minha e a sua igreja principal, a minha e a sua família. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo para João. Olha, João, eu não tenho nada para dizer para Zeus, eu não tenho nada para dizer para Augusto, eu não tenho nada para dizer para o imperador, eu não tenho nada para dizer para Pérgamo, uma cidade, mas eu tenho tudo para dizer para minha igreja: arrepende-te, porque senão eu virei sobre ti. Uma coisa que eu acho linda também no texto é que ele vai dizer assim, ó: eu sei as tuas obras. O texto original no grego está dizendo o seguinte: eu conheço você intimamente. Já. Sabe o que ele está querendo dizer para mim e para você nessa tarde, querido? Não adianta você ir lá no Elade toda quarta-feira, a equipe orar, você sair de lá limpo e liberto, se lá no recôndito do teu quarto você continua abrindo a porta para o trono de Satanás. Não adianta você ficar indo, porque a determinação para ver uma mudança está em mim, está em você. Depende de mim, depende de você. Ele te conhece, ele conhece as suas intenções. Eu acho lindo que ele está dizendo assim: eu te conheço. Ele fala isso para todas as igrejas. Sabe uma outra coisa profunda que eu encontrei nesse texto? Lendo as 7 cartas das 7 igrejas, só 2 igrejas não são reprovadas por Jesus. Só Esmirna e Filadélfia. Pastor, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer com isso. Aqui de 100%,
Só 20% estava aprovado aos olhos de Jesus. Você está entendendo isso? Quantos nessa tarde querem ser aprovados em nome de Jesus? Quantos nessa tarde são remidos em nome de Jesus? Porque é isso que Jesus está dizendo para João. Olha, João, diga para a igreja que eu conheço as obras dela, eu sei quem eles são e eu sei que eles habitam no lugar onde tem o trono de Satanás. É claro, ele poderia estar falando aqui do culto ao imperador, mas muito mais que isso, eu creio que ele estava querendo falar algo muito mais profundo para a igreja, porque logo embaixo ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que mesmo diante do trono de Satanás, vocês não negaram a minha fé, vocês reteram, vocês permaneceram fiéis. Aí ele vai falar de um Antipas, a minha fiel testemunha. Lendo, pesquisando um pouquinho, eu descobri que Antipas foi um crente dessa igreja. E como a igreja não se rendia, eles pegaram Antipas para ser o bode expiatório. Então eles pegam Antipas e colocam ele dentro de um boi de bronze, com óleo fervendo, e deixam Antipas morrendo lá dentro, gritando. E dizem os historiadores que Antipas gritava: glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. E eu e você ficamos nos perguntando: perseguição. Perseguição é ficar no banquinho, é não liderar, é não dar aula na EBD. Isso é perseguição, querido. Eu sempre digo que aonde houver uma praça, eu estarei disponível para pregar a palavra. Eu não dependo de estrutura, eu dependo do meu Senhor. Você está entendendo isso nessa tarde? Tem muita gente dependendo de estrutura, querido. Olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu participo de um grupo de amigos que uma vez por mês, isso não é para nossa glória não, isso é para a glória de Deus, querido. Só estou querendo te dar o testemunho. Uma vez por mês a gente pega um dinheiro do nosso bolso, reúne um grupo de amigos e sai pelas ruas distribuindo quentinhas para moradores de rua e levando a palavra, querido. Ah, mas o senhor faz isso porque o senhor é pastor? Não, querido. Eu faço isso porque eu quero ganhar almas. Eu faço isso porque eu quero ganhar vidas. Ah, pastor, eu não tenho condições de ir na rua, mas você tem condições de ajudar, querido. Você vem aqui toda quarta-feira, se alimenta de alimento maná do céu. E toda quarta-feira o pastor Gilberto está dizendo aqui: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua colaboração. Querido, se você não pode ir, pelo menos ajude quem quer ir. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te conheço. Eu te conheço. Ele vai dizer também para essa igreja o seguinte: mas uma pouca coisa tenho contra ti. E essa pouca coisa são duas coisas muito pesadas e muito fortes. Segura no seu banquinho. Você sabe que Papai do Céu, Ele é um papai bom. Primeiro Ele bate, depois Ele desce o bálsamo e depois Ele cura. Amém? Porque a palavra de Deus, ela primeiro precisa espetar, tirar o carnegão até sair, querido. Expelir. Obrigado, irmão. Expelir. Expelir. Aleluia. Jesus está expelindo aqui nessa tarde carnegão. Quando eu esqueci de falar algo profundo desse texto de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus escreve esse texto, que a palavra é como uma espada de dois gumes, ele também está fazendo uma alusão de que quando os gladiadores entravam na batalha para se degladiarem, e o vencido estava no chão estirado, aquele que o vencia colocava o seu pé sobre ele, puxava a cabeça dele e apontava para o povo e para o imperador, esperando um sinal: viva o morto, viva o morto. Pastor, não estou entendendo. O que a palavra quer dizer com isso? É que a palavra, ela tem o poder de pegar o meu e o seu rosto, a minha e a sua cara, e apontar para Deus. Você quer viver ou quer morrer, querido? É isso que o texto está querendo dizer para mim e para você. Você quer viver ou quer morrer? Você quer a bênção ou quer a maldição? Você quer ser curado ou não? Você quer andar na minha presença ou não? E aí ele vai falar essas duas coisas aqui que ele aborrece, que ele abomina nessa igreja.
Lembre-se que Jesus está falando para a igreja, para o anjo e depois para a igreja. E ele vai dizer o seguinte: aborreço aqueles que andam segundo a doutrina de quem? De Balaão. Quem lembra do profeta Balaão? Profeta mago, né? Lá da Mesopotâmia. E os reis de Moabita chamam ele: olha, eu preciso amaldiçoar esse povo. Segura no seu banquinho que você vai já entender. Balaão chega e ele tenta amaldiçoar. Ele levanta a mão e tenta amaldiçoar Israel. E aí o rei de Moab fica desesperado porque Balaão não consegue amaldiçoar. E ele olha para o rei e diz assim, ele diz o seguinte: eu não posso amaldiçoar aquilo que está abençoado. Escute, você vai dar o glória agora. Porque contra Israel não vale. Contra Israel não vale. Meu querido, contra a tua casa não vale encantamento. Não vale maquinação. Não vale, não vale, não vale. Eu fico preocupado, pastor Gilberto. Um monte de gente com medo de gato preto, passar debaixo da escada. Se tiver um despacho na esquina, parece que o irmão corre. Faz até sinal da cruz, né? Querido, em nome de Jesus, contra você não tem encantamento. Dentro de mim, de ti, habita o poder dos poderes. Mas escute, Rai Balaão, não satisfeito, porque agora tem esses profetas Balaões nos nossos altares também. Isso é forte. É, querido. Porque Deus está dizendo para ele: não vai, não faz, não diga o que eu não mandei você fazer, o que eu não mandei você ir, o que eu não mandei você dizer. Mas pelo pote de ouro ele vai. Chega. É para entender melhor? Tem muito pregador Balaão. Deus está dizendo para ele: pregue a palavra, pregue a verdade, mas pelo pote de ouro ele engana e amaldiçoa o povo. Eu disse para o Senhor: Senhor, um dia eu queria pregar no Elade. E eu sou como muitos que estavam aí, ó, na janela, ó. Há anos que eu venho aqui, querido. E Deus falando no meu coração: você não precisa de cartão de visita. Você não precisa apresentar DVD. Você não precisa fazer o seu nome. Eu vou te colocar naquele lugar no meu tempo. Conheço o pastor Gilberto há uns 2 anos. Um pouco, né? Até menos, né? Quantas vezes eu pedi para pregar aqui, pastor? Ei, pregador, eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você: Deus vai te levantar no tempo dele. Não precisa se apresentar. Profeta Balaão não tem vez, querido. Mas sabe qual é o problema do profeta Balaão? Lembra que eu falei que Jesus falava primeiro com quem? Com o anjo e depois com quem? Com a... Sabe qual é o problema do profeta Balaão? Aqui Jesus está falando assim, ó: porém eu tenho algumas coisas contra ti, que tenho lá no teu meio aqueles que ensinam a doutrina de... Sabe qual é o problema do profeta Balaão? É que ele é alimentado pela igreja. O problema do Balaão é que ele é alimentado pela igreja. Você está entendendo isso nessa tarde, querido? No dia. Que caiam dos nossos altares esses profetas Balaões e que Deus levante na nossa geração homens como Samuel. Homens como Moisés, que dizia assim: Senhor, eu só vou se tu for comigo. Eu não me vendo, eu não me prostro, eu não vou, eu só saio daqui se a tua presença for comigo, for comigo, for comigo, for comigo. Não venda o seu ministério.
não vem da sua família, não vem daquilo que Deus te deu de mais precioso. Só vá se Deus for com você. Só diga se Deus mandar você falar. Aleluia! Você acha que acabou por aí, querido? Jesus vai dizer que tem uma segunda coisa para essa igreja, que Ele aborrece e que está no meio da igreja mais uma vez. E Ele vai falar assim, que são aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Segura no seu banco que essa é um pouco mais pesada. Havia na igreja de Jerusalém um bispo chamado Nicolau, um presbítero na verdade. E Nicolau criou uma doutrina só dele e da esposa, e ainda teve gente que seguiu. Diz os historiadores que ele tinha uma esposa muito bela. Só que a irmã tinha um problema, pastor Gilberto. Além de ser bela, ela não conseguia se conter só com Nicolau. Tem irmão que já entendeu. Nicolau, tomado pela doutrina dos gnósticos, que ensinavam duas coisas naquela época. Na verdade, uma coisa que desencadeava em duas. Eles diziam o seguinte: a carne para nada presta. Só o espírito vai se salvar. Só aquilo que é espiritual vai se salvar. E só existe duas maneiras de você ser salvo. Era o que os gnósticos falavam. A primeira é, ou você mata a sua carne com flagelos. Vocês já ouviram falar daqueles carinhas lá de uma certa denominação aí romana, que gostam de flagelar as costas? Mal eles sabem que aquilo ali é gnosticismo, né, irmãos? Estão cegos. Aí a segunda coisa que essa doutrina ensinava era o seguinte: olha, se você não quer flagelar o seu corpo, existe uma segunda maneira. E isso aí foi que Nicolau aproveitou e fez a doutrina dele, que dizia o seguinte: então gaste até não poder usar mais. Nicolau pega a esposa e diz o seguinte: olha, essa é a nossa doutrina, gaste até não poder usar mais. Você está rindo, mas o negócio é sério. Vou contextualizar para você entender. O crente pensa que pecado é só adultério, é só prostituição. O crente pensa isso, que só tem que pedir perdão e se confessar lá com o pastor, pedir perdão para alguém, se for só adultério ou prostituição ou alguma dessas coisas. Que tem pecado menorzinho que não precisa não. Uma mentirinha de vez em quando pode. Para você que não entendeu, eu vou contextualizar melhor. Pare de fazer doutrina em benefício próprio, querido. Ande de acordo com a palavra. Com a palavra. Tem muita gente aí pegando texto isolado e fazendo doutrina própria. Eu não vou entrar mais profundo, porque senão a gente acaba entrando em outras searas. Eu quero ficar só na palavra. Querido, em nome de Jesus, nessa tarde eu vim aqui dizer para você. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não sou como Balaão. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz lá em Malaquias, se eu não me engano, no capítulo 3, eu não lembro agora o versículo, mas vai dizer o seguinte: que o Senhor transforma a bênção do sacerdote em maldição. Como é que é, pastor? Não ouvi. Deus transforma a bênção do sacerdote em maldição. Sabe por que Deus transforma em maldição? Porque é ladrão. Porque não quer andar na verdade. Porque vai lá no Elade toda quarta-feira e não quer ficar curado. Vai na escola dominical, mas não quer reter a palavra. Deus está falando conosco aqui nessa tarde. Jesus vai falar para essa igreja o seguinte: olha, eu sei de vocês, eu sei aqueles que estão seguindo a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço isso.
E aí Jesus vai falar algo muito lindo para essa igreja. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, quando Ele bate, Ele não bate para você ir embora. Você está entendendo? Ele não bate para você ficar magoado. Ele não bate para você ficar tristinho. Ele não bate para você, não vou mais naquela igreja porque o pregador bateu muito. Não. Ele bate para trazer isso aqui, ó, querido, ó. Versículo 16. Arrepende-te. O original grego aqui é metanoia. Metanoia significa transformação total, mudança total. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa tarde? Olha, mesmo que no meio de vocês tenha esses profetas aí, profeta da busca do tesouro, mesmo que no meio de vocês tenham aqueles que gostam de usar a palavra em benefício próprio para poder lucrar em cima de alguém. Olha, mesmo que no meio de vocês tenha aí ao redor de vocês um trono erguido a Satanás, eu quero dizer para você, igreja, arrepende-te. Muda isso, porque só depende de você mudar isso. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela... Tem crente veriano aqui nessa tarde. Requerida transformação nessa tarde. Jesus quer transformação nessa tarde. Jesus quer transformar o teu lar. Jesus quer transformar o teu casamento. Jesus quer transformar o relacionamento que você tem com o seu filho. Aleluia! Jesus está falando para mim e para você o seguinte: olha, te arrepende da maneira que você está tentando tratar o teu casamento. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer muito, mais uma vez, que o outro se liberte. A gente quer muito que o outro mude. A gente quer muito que o outro seja transformado. Mas observa que Jesus, ele não está falando para o outro, ele está falando para... Jesus está falando para... Igreja. Minha querida, você quer ver seu marido transformado? Alguma mudança tem que acontecer na tua vida. Pastor, eu já preguei para ele milhões de vezes. Querida, pare de falar, faça mais. Você quer ver seu filho aqui sentado, adorando conosco? Pastor, mas eu já briguei tanto com ele, eu já até prendi ele. Querida, pare de falar. Oração é pedir com uma ação, querida. Tem coisas que não são as palavras que vão fazer. Tem coisas que são a sua atitude que vai fazer tudo mudar. Sabe, querido? Quando eu entendi isso, algumas coisas mudaram na minha casa. Muitos lares hoje não têm o costume de sentar na mesa, por exemplo, para almoçar, ou para jantar, ou para qualquer refeição. Eu descobri um dia que eu estava tão viciado na televisão que eu não sentava mais com minha esposa na mesa para comer. E eu entendi que um dia minha filha ia crescer e ia ver isso, ia tomar aquilo como normal. Porque a mesa é o momento de você sentar com a sua esposa e com os seus filhos e poder ministrar algo na vida deles. Deuteronômio vai dizer o seguinte: olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios também identifica isso. Mas Deuteronômio que vai dizer: olha, você vai ensinar ela no caminho, você vai ensinar ela de manhã, você vai ensinar ela ao dormir, você vai ensinar ela ao sentar na mesa. Ei, querido, é com atitude. É com atitude que você vai ensinar. É com atitude que vai ter transformação. É com atitude que vai ter mudança. Quantos aqui nessa tarde estão dispostos a mudar? Eu quero ser o primeiro a mudar, querido. Eu quero ser o primeiro agente de mudança. Eu tenho dito para alguns amigos que me conheceram aí, alguma época eu não era muito crente não. Eu dizia que eu era, mas eu não era muito não. Aí os meus amigos falam assim: mas você, querido, aquele Mike que você conheceu, era o maior crente certinho que você viu na sua história. O Mike que você conhece hoje é agente de transformação e de mudança. Não importa em que patamar você chegou, ainda é hora de se arrepender. Porque o dia é hoje, o momento é agora, a hora é já. Aleluia! Sabe por quê? Que ele vai dizer aqui para essa igreja: ó, te arrepende, porque senão em breve virei a ti.
Já estou terminando. Eu virei a ti. Tem gente que fica assim: ah, Jesus vai voltar só quando o evangelho for pregado a todas as nações. Ei, querido, você pode atravessar a rua agora ali, Jesus vai voltar para você. Você pode pegar um avião amanhã, o avião vai cair, Jesus vai voltar para você. Você pode dormir hoje e amanhã você pode não acordar e Jesus voltou para você. Aleluia. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa palavra é o seguinte: olha, te arrepende hoje, porque senão ainda essa noite eu virei a ti como um ladrão na noite. Sabe como é ladrão na noite, querido? Eu já fui assaltado. Ladrão, ele nem avisa, ele simplesmente entra e leva e você nem vê. Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa tarde: te arrepende, senão eu virei a ti como um ladrão na noite. Aleluia. Te arrepende, porque senão eu virei a ti como no piscar de olhos. Te arrepende, porque senão eu virei a ti a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo. Hoje é o dia. Esse é o momento, a hora é já. Jesus está falando para mim e para você: momento de arrependimento é agora. Aí ele vai dizendo assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Aí ele vai falar duas coisas lindas. Eu vou terminar aqui já. Duas coisas que Jesus vai falar para essa igreja que vence. Jesus vai falar duas coisas para mim e para você que está vencendo hoje, que está se arrependendo hoje, que está dizendo: Senhor, antes eu pregava pelo pote de ouro, mas hoje eu vou pregar pelo pote de alves. Aleluia. Jesus está dizendo para você que está aqui hoje, que chegou aqui dizendo: Senhor, antes eu pregava pela minha própria soberba, mas hoje eu vou pregar pelo teu nome. Jesus está dizendo para mim e para você que chegou aqui hoje dizendo: Senhor, antes eu achava que o problema era do anjo, mas agora eu sei que além do anjo o problema é meu também, Senhor, porque o encontro é pessoal. E ele vai dizer para mim e para você que se arrepende, que se coloca na brecha, duas coisas. Primeiro, vai receber maná. Maná é coisa espiritual, é alimento eterno, é se alimentar direto das mãos do Senhor. Maná é palavra que alimenta, maná é palavra que vivifica, maná é palavra que liberta, maná é palavra que transforma, maná é palavra que vem direto do trono de Deus. Aleluia. Nessa tarde, se você se arrepender, se você se colocar numa posição, você vai ser recebido com maná celestial. Agora escute, a última coisa mais importante que eu quero falar para você. Lendo um pouquinho sobre os historiadores, eu descobri uma coisa interessante quando ele fala assim: olha, ao que vencer, eu vou dar uma pedrinha branca. E eu procurando saber por que Jesus vai falar alegoricamente sobre essa pedra branca, eu descobri duas coisas pelo menos importantes. A primeira é: na antiguidade, os escravos, quando eles iam ser libertos, os seus senhores não tinham o que assinar, então eles davam uma pedra branca com o nome da pessoa escrito. Primeira coisa que eu quero dizer para você que vai vencer aqui nessa tarde: Jesus está te dando um nome de vencedor. Jesus está te dando um nome de liberto. Jesus está te dando um nome de transformado. Jesus está dizendo para mim e para você: aonde você for, minha presença irá contigo. Você não está mais com a alma aprisionada, porque hoje eu derramo sobre ti o sopro do meu Espírito. Aleluia. Agora escute a segunda coisa que eu descobri que Jesus está derramando aqui para mim e para você. Na antiguidade, os juízes, quando iam sentenciar alguém, eles levavam duas pedras. Uma pedra era preta e a outra era branca. Quando a sentença não era favorável, eles davam uma pedra preta. Agora escute, quando a sentença era favorável, ele derramava uma pedra branca sobre a mão do réu. Pastor, não entendi. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu sou o teu justo juiz. Eu sou aquele que julga a tua causa. Eu sou aquele que vai dar sentença contra aqueles que se levantaram contra ti. Eu sou aquele que vou ter um encontro contra aqueles que se colocaram contra ti e te jogaram na ilha do esquecimento. Eu vou ser
aquele juiz que vai ter um encontro com aqueles que tentaram assassinar o teu ministério, que tentaram destruir a tua família. Aleluia. Recebe pedra branca nessa tarde, em nome de Jesus. Ele é juiz, ele é juiz, ele é juiz, ele é juiz, ele te dá uma pedra branca nessa tarde. Ele julga a tua causa. Se coloca de pé, querido, que a gente está agora avançado em nome de Jesus. Oramanto da gasolina. Vem cá. Coloca a mão no seu coração, irmão. Oh, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar ainda o teu povo que chegou aqui, Senhor, nessa tarde, precisando que tu seja justo juiz, precisando, Senhor, que tu dê uma pedra de libertação sobre essa causa. E por isso, Senhor, no teu nome, como teu profeta, Senhor, eu quero declarar que todo principado, toda potestade, todo dominador do ar e das trevas, saia dessa vida, saia desse lar, saia desse ministério, ser nessa tarde abençoado.